Ok. A lição hoje é sobre crer e arrependimento. Crer, na língua grega, é pistis, ou crença, ou fé, que é a mesma palavra na língua grega. Não há diferença na língua original. Mas crer é o quê? Muitas vezes pessoas têm uma definição completamente errada sobre crer. Por isso, eu peço, vamos deixar Deus definir a palavra. Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos deixar Deus definir as suas próprias palavras para podermos saber o que Deus quer nos ensinar. Hebreus capítulo 11 e versículo 1, ora, a fé, pistis, ou crença, é, primeiro, a certeza de coisas que esperam, ou seja, coisas no futuro. Nós temos certeza? Não é que, eu acho que sim, eu acho que haverá um dia do juízo, isso não é fé. Isso é o contrário de fé. Fé é uma certeza. Eu tenho certeza. Não duvido, não é? É a certeza das coisas que se esperam, ou seja, coisas no futuro. E, número 2, a convicção de fatos que não se vêem, ou seja, coisas invisíveis. Deus existe? Não vê, mas nós cremos em Deus porque nós temos provas, evidências. Eu estava numa cidade em Sudão do Sul, aliás, em Uganda do Norte, num acampamento de refugiados. Eu passava de moto e vi uma placa bem grande, Igreja de Fé Cega. Eu comecei a pensar, fé cega? Por quê? Porque tem que ser cego, né? Eu fiquei muito curioso. Eu nunca achei a resposta. Mas, descendo para o versículo 6, Deus continua explicando que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima a Deus creia que ele existe. E número 2, que ele é o galardoador de todos os que o busquem. Então, nós temos várias explicações sobre fé e precisamos observar vários contextos que usam essa expressão de fé. Como, por exemplo, nós conhecemos João capítulo 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele tem muitos filhos adotivos, mas um filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ainda temos que usar a palavra crer, pistis, dentro do seu contexto. Eu não tenho observado, talvez em inglês, deixe-me só dar uma olhada aqui. Eu vou olhar em João 3 e 16 para observar vários versículos no mesmo capítulo 3, versículo, eu acho que é o último versículo, 36, por isso, quem crer no Filho tem vida eterna, o que, todavia, mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida.
muitas versões, deixe-me ver outra versão aqui. Isso é a versão João Ferreira, não, assim, português, Rei Tiago, e o versículo diz: quem crer no Filho tem vida eterna, aquele que não crê no Filho não terá vida. Muitas versões, eu não achei aqui, mas muitas versões dizem: quem crer no Filho do Homem terá vida, quem não obedece não terá vida. Novamente mostrando, boa noite, mostrando a ideia, mais um pouco de definição na prática. Nós também conhecemos uma passagem, Mateus capítulo 7, versículo 21, que já vimos 2 vezes no nosso estudo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, diz, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. E eu fico pensando, então é necessário obedecer a Deus? Ou podemos só crer? Só, eu usei a palavra só crer. Então temos que investigar isso, pois crer, qual é o significado que Deus dá? É muito interessante observar as coisas, vamos dizer, as provas, né? Que não, eu pessoalmente não tenho uma fé cega, embora se Deus me fala alguma coisa eu vou cumprir, mas talvez eu vou procurar saber, será que isso é de Deus mesmo? Não é? Então, nós vemos evidências. Por exemplo, nós vemos muitas provas, eu diria, provas concretas, não é? Evidências. Nós vemos curas de doenças, demônios expulsos, Lázaro ressuscitado dos mortos e outros, não é? Incluindo o próprio Jesus. Nossa fé tem muitas evidências, provas. Jesus ensinou muitas coisas. Devemos crer nele, não é? Você já ouviu que devemos crer em Jesus? Você sabe disso, não? Devemos crer o quê sobre Jesus? Ele ensinou muitas coisas impressionantes, fez grandes milagres. Ele ensinou sobre amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força. Ame seu próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou tantas vezes isso, não é? Jesus ensinou, ama seu inimigo. E ele não somente ensinou, ele praticou na frente de muitos testemunhos. Ele mandou perdoar outros. E muitos outros ensinamentos inéditos para aquele tempo. Jesus amou muito mais do que qualquer outra pessoa. Nós não conseguimos entender o quanto ele deixou para nos amar. Deixar os céus para nascer como um
pobre num celeiro. Ele amou mais do que nós podemos imaginar. Mas quem é Jesus? A Bíblia diz que nós temos que crer nele. Crer o quê sobre ele? O apóstolo João escreveu o livro, o Evangelho de João, justamente com este propósito, para nós sabermos quem é Jesus de verdade. Começando em João, capítulo 5, versículos 18 a 23. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ou pelo menos no ver deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Quando Jesus falava que ele era filho de Deus, ou que Deus era seu Pai, o que ele quis dizer? Ou melhor ainda, talvez, o que é que o povo entendeu, não é? Ele dizia que era boa noite, dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bem, pense um pouco comigo. Se ele quis dizer que era igual a Deus, ele poderia dizer, sim, é isso. Ou, se ele não quis dizer que filho de Deus significa igual a Deus, ele podia dizer, não, vocês não estão entendendo, ok? Então, vamos prestar atenção para ver qual é a resposta dele. Ele está dizendo, você agora entendeu. Ou, nada disso. Não foi isso que eu quis dizer. Então, vamos prestar atenção para ver o que Jesus fala. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, né? Nós temos várias ilustrações, tanto do Velho como no Novo Testamento, de Deus ressuscitando os mortos. Aliás, no Velho Testamento, pelo menos, não é? E como, então, nós podemos ver Jesus? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ou aquela jovem, ou qualquer outro, ele disse, Pai, por favor, ressuscita essa pessoa morta. Foi assim? Não. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, assim como o Pai ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica o quê? A quem ele quer. Ele não precisa dizer, Pai, pronto, pode ressuscitar. Não foi isso. O povo está tentando ver se Jesus se considera igual a Deus ou não. E Jesus diz, eu posso ressuscitar os mortos da mesma maneira que o Pai faz. Eu ressuscito quem eu quiser. Ele está dizendo, não, eu não disse isso. Eu não disse que eu sou igual ao Pai. Ele disse, ok? Eu ressuscito os mortos da mesma maneira que o Pai ressuscita. Opa, não é? É muito interessante o que ele agora vai dizer. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento
quando chegar o fim do mundo, o dia do juízo, quem vai julgar? Interessante. Ele diz que ao filho, Deus Pai confiou todo julgamento, a fim de que, por que o Pai deu ao filho todo julgamento? Porque o Pai queria que todos honrem o filho do modo por que honram o Pai. O que significa isso? Quando nós pregamos, ensinamos sobre Jesus, sobre Deus às pessoas, qual devemos mais exaltar? O Pai ou o Filho? O que está dizendo aqui? O Pai deu todo o julgamento ao Filho, por quê? Para que todos honrem o Pai do modo por que honrem o Filho. Igual. Honra igual. O Pai obrigou a situação que Jesus seja honrado por nós da mesma maneira que honramos o Pai. Uau! Que declaração, não é? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que é que ele está dizendo aí? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Uma declaração curiosa que veremos a própria explicação de Jesus. Veja, essa passagem é incrível. João capítulo 10, 27 a 29, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço. Eu conheço o nome de cada um, né? E elas me seguem. O povo não quis seguir Jesus. Estavam começando a crer um pouquinho, não é? Eu lhes dou a vida eterna. Peraí, quem é que dá a vida eterna? Não é Deus? Novamente, curioso. Jamais perecerá. E ninguém as arrebatará da minha mão, não é? Os salvos, as ovelhas de Jesus, estão seguros na mão forte de Jesus. Ninguém vai conseguir machucar eles, roubar eles, não é? Ninguém vai conseguir. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Mão do Pai ou mão do Filho? Eles estão seguros na mão do Pai ou na mão do Filho? Qual? Muito curioso, não? E Jesus explica, bem simples. O que ele fala? Eu e o Pai somos o quê? Estamos seguros na mão de Jesus ou na mão de Deus Pai? Qual é a resposta bíblica? A resposta bíblica é sim. Exatamente. Jesus disse, eu e o Pai somos o quê? Você acredita? Unidos ou um?
O que você entende? Unidos ou um? Poderia ter o significado que nós somos unidos, não é? Mas, se nós examinarmos o contexto, nós novamente vamos ver, ele fica defendendo o fato que nós somos um e não somos dois, não é? Uau! É uma declaração incrível, incrível. João 14, uau! Essa passagem eu fico, ok, né? João 14, versículo 4 a 10, e basta. Não sei o que é esse, e basta, o que é isso? Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo que eu estou com vocês e ainda não me conhecem? Me lembro agora. O contexto de capítulo 14, se lembra? Jesus está com somente os 12 apóstolos, João 13 até 17. Jesus só com os 12 apóstolos, ok? 13 até 17. E aqui, então, em capítulo 14, ele disse, eu vou embora. Eu vou embora. Tchau. Não se turbe o seu coração. Não. E vocês conhecem para onde eu vou? E eles respondem, como nós podemos saber? Diga-nos para onde vai. E aí, muito bem. E vocês conhecem o caminho, né? E versículo 6, Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eles perguntam, Felipe pergunta, vocês conhecem Deus? Não é? Vocês conhecem Deus e vocês têm visto Deus. Felipe disse, como é que nós conhecemos Deus? Não conhecemos Deus? Mostre-nos o Pai. E Felipe, e isso nos basta, ele diz. E disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo que eu estou com vocês que ainda vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como é que você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não crê? Eis a pergunta muito importante, essencial para a salvação. Cada noite estamos vendo mais e mais coisas que Deus diz, Jesus diz, se você não será salvo, não é? Novamente, ele está dizendo a mesma coisa. E ele está falando aos 12 apóstolos, dizendo, Felipe, vocês não creem? Muito curioso. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Não creis que as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai quem está falando, eu Pai fala, crê de mim. Ele também, hoje, neste está perguntando a vocês se vocês Jesus. Mais especificamente, se você crê que o Pai são um e não dois. Deus está agora nos perguntando a mesma coisa.
não crê. Você não crê em mim? Nós vimos também que os que serão salvos serão os que creem em Jesus. Creem o quê? Infelizmente, nós ouvimos muito, creem em Jesus, mas muito raro saber, ouvir, dizer o que é necessário crer. Pois a Bíblia diz, se não crer tal coisa, não será salvo. E é raro pessoas ensinar uma coisa tão fundamental que Deus diz que é essencial para a salvação, não é? Crede-me que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, as curas, expulsando demônios, né? Todos ressuscitando mortos, a própria ressurreição dele, não é? Se não pode crer o que eu declaro, tudo bem. Mas ainda tem aqueles milagres, não é? Milagres que nós vamos ver numa outra lição mais tarde, existem por um propósito. O propósito é para confirmar que é a palavra de Deus, não a palavra de homens, que homens não podem fazer isso, não é? A única opção é que é a palavra de Deus, pois somente Deus pode fazer isso. Já vimos isso. A passagem mais chave na Bíblia sobre crer o que exatamente está em João capítulo 8. E é interessante, ele repete essa frase 3 vezes. E temos que ver, então, o que é que ele diz. Jesus disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, falando sobre a sua crucificação, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis, não é uma dúvida, é fé mesmo, uma certeza, uma convicção. O contrário disso é dúvida. O contrário de fé é eu tenho certeza, eu não sei. Fé é certeza. É uma convicção, eu sei, não é? Então sabereis que eu sou. E algumas das nossas Bíblias vão dizer, eu sou aquele que eu disse que eu sou, ou alguma coisa assim, mas não está no original. O que o original diz é simplesmente, sabereis que eu sou. Parece que não faz sentido nenhum. Mas talvez você já ouviu essa expressão, eu sou. Se lembra de onde veio? Nós ouvimos isso primeiramente em Êxodo capítulo 3. Moisés estava querendo dizer a Deus, eu vou para livrar os filhos de Israel, mas já tem 300 anos, eles não conhecem quem é o Senhor. Como eles vão crer, não é? Então, deu a mesma resposta pelos sinais, não é? Então, ele deu sinais e outros sinais e outros sinais, não é? E muitas pragas para provar, para que eles pudessem ter uma fé não cega, uma fé de olhos abertos, não é? Eles estão vendo. Então, ele disse, então vocês vão saber que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas eu falo como o Pai me ensinou. O filho só fala o que o pai fala. O pai fala só o que o filho fala. Curioso, não?
Agora, o versículo 58 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está abertamente declarando, eu sou eterno. Eu já existia quando Abraão estava, antes de Abraão existir, aliás, antes de Abraão existir, eu sou. Deus falou para Moisés, então vá, fala ao povo que o eu sou veio para te livrar de Egito. Eu sou. Deus disse, eu sou o que eu sou. Por acaso você já ouviu falar da palavra Yahweh? Yahweh é o nome de Deus na língua hebraica, na Bíblia antiga, não é? Você por acaso já sabe, já pesquisou o significado do nome Yahweh? Você sabe o que significa? Eu sou. Interessante. Jesus está aqui dizendo, eu sou Yahweh. Quando o Velho Testamento usa a palavra Senhor em todas as letras maiúsculas, sempre sabemos então que é Yahweh. E aqui Jesus está dizendo, eu sou. Quando Jesus disse, como nos vimos ontem, que ele é Senhor do sábado, ele quis dizer o quê? Eu escrevi os 10 mandamentos. Não é? Eu escrevi os 10 mandamentos. Agora, o versículo mais forte deste assunto é João 8, versículo 24, onde Jesus mesmo diz, por isso, eu vos disse, então ele já tinha dito, agora ele vai dizer outra vez, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A maioria das pessoas que ouvem, creem em Jesus, não tem a menor ideia o que significa isso. Pois não tinha ninguém para ensinar. E, infelizmente, a maioria das pessoas que ensinam nem sabem disto. Pregam Jesus, creem em Jesus, mas nem sabem o que devemos crer. Uau! Se eu procuro processar o que acabamos de ver, vindo do apóstolo João, eu tenho perguntas. Eu não sei se você tem, mas quem desceu do céu e nasceu num celeiro? Yahweh desceu. Se lembra? Os versículos em Isaías, capítulo 40, diz que Deus virá e todos os olhos vão ver ele. Uau! Poderíamos ensinar a semana toda somente sobre quem é Jesus, pois de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, um dos principais assuntos é quem é Jesus. Quem é? A resposta é Deus desceu do céu, nasceu num celeiro e morreu numa cruz por você e eu. Agora, quando eu tomo a ceia do Senhor, eu vou lembrar
Jesus. Ok, não é? Lembrar o que exatamente? Eu tenho muitas coisas para celebrar, não é? Quando eu tomo a ceia. Pode perguntar. Deus, quando ele fala, eis aí no funcionário. Como pode? São 3 ou são 1? Ou... Boa pergunta, obrigado. Eu quero me apresentar. Meu nome é Timothy John Brumfield. É um nome complicado. Eu sou esse corpo que você está vendo. Eu também sou espírito. Eu também sou alma. Quando esse corpo morrer, meu espírito e alma, eu creio, eu tenho o entendimento de que a nossa alma é o nosso corpo em que mora o nosso espírito, não é? Espírito é a parte de mim que é eterno, ou a alma e espírito é eterno. E espírito, em geral, é simplesmente pensamentos, ou mentiras, ou a verdade, não é? Mentiras, Satanás. Ele é pai dos espíritos, é pai das mentiras e ele é mentiroso e não há nele nenhuma verdade. João capítulo 8, versículo, não sei, 45 por aí. O espírito é a verdade. Ok? Não é tão complicado entender ou pensar que Deus é espírito e Deus tem um corpo, não é? Boa noite. E não é impossível que os três são 3. Por exemplo, cada parte tem o seu propósito, não é? A sua função. Não pode crucificar um espírito numa cruz. Ele tem que ter um corpo. Por isso, era necessário Deus descer e nascer num corpo como nós, não é? Para poder morrer em nosso lugar. Então, é bem interessante, é uma boa pergunta. Eu, honestamente, não tenho todas as respostas. Eu posso tentar explicar o que eu conheço. Por exemplo, nós vemos H2O, sabe, né? H2O é uma química que nós bebemos sempre. Água pode se apresentar como steam, eu não sei a palavra, vapor, né? Água pode ser vapor, como aqueles nuvens. Água pode ser gelo. Água pode ser água líquida, mas é tudo água. Eu não entendo. Eu posso tentar, né, dar algumas dicas do meu entendimento, mas boa pergunta, muito obrigado. Também nós precisamos observar por que João escreveu. Ele mesmo disse em João capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio era o verbo, ou a palavra, ou logos, é a palavra grega. Logos literalmente significa verbo, para dizer a verdade. Nós geralmente vemos como traduzido a palavra. O princípio era a palavra, ou o verbo. Para não ficar perdido, nós veremos em versículo 14 que o verbo é Jesus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, os apóstolos, não é? E nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai,
Então, o verbo é Jesus. E o verbo estava com Deus. No princípio, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio. Deus era o verbo, não é? João aqui está dizendo, eu vou escrever esse livro e eu quero começar logo com a tese para provar. E ele dá prova 1, prova 2. Ele, antes de terminar o Evangelho de João, você cansa de ver prova, 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 prova. E como é que alguém pode dizer que ele só tem fé cega? Para mim não é cega. Eu vejo muitas e muitas provas. Todas as coisas que foram feitas por intermédio do verbo. Jesus. Ele é seu criador, não é? Foi feito por intermédio dele, e sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada foi criado, não é? Então, nós vemos que é necessário crer certas coisas sobre Jesus. Crer o quê? Exatamente. Novamente, eu preciso te perguntar, você crê? Pois quando pessoas pedem, né, para nós crermos em Jesus, se não sabemos o que devemos crer, é muito difícil crer em Jesus, não é mesmo? Então, o Evangelho de João foi escrito com este propósito, saber quem é Jesus. Lê o Evangelho de João, de início até o fim, e vai ver, vez após vez após vez, só pode ser Deus. Homem não pode fazer isso, não é? Jesus é Deus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar com Jesus como o Senhor, não é? Essa palavra é a palavra kurios, o Senhor, porque é a língua grega. Mas essa palavra kurios é traduzido do Velho Testamento, não é? Do Septuaginta e o Velho Testamento na língua grega. Então, se você confessar Jesus é o Senhor, então entenda o que você está falando, não é? Se crê em Jesus, crê o quê? Eu pergunto, você uma vez no passado creu em Jesus? E eu pergunto, de fato, creu? Ou por acaso, nem sabia o que deve crer? Não é? Crer o quê? Não é só crer em Jesus, crer o quê sobre ele? Ele é o eu sou. O Senhor do Velho Testamento, do Novo Testamento, ele é nosso Criador, não é? Crer em Jesus não é o que a maioria das pessoas pensam, porque eles simplesmente não deixam a Bíblia falar, não é? Então precisamos declarar, confessar Jesus como Senhor. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Então será salvo, não é? Temos a tentação aqui de dizer, então basta crer.
nós ainda não vimos a definição de Deus. O que significa crer, não é? E ainda veremos. Então, temos que perguntar, basta crer? Porque todos nós já ouvimos isso. A minha pergunta é, de onde veio ou basta? Ou somente crê e será salvo? De onde veio isso? Bem interessante. E veremos a resposta de Deus. É necessário nos arrepender? Muitos dizem, basta aceitar Jesus e será salvo. A minha pergunta é, mas é necessário se arrepender ou não é necessário? Podemos fazer um intervalo aqui? Vamos fazer um intervalo de 2 minutos. 5, 10. Ele não tem misericórdia de mim. Ele só tem misericórdia de você. Eu não sei por quê. Obrigado. É necessário nos arrepender. Agora, nós precisamos entender o que é mesmo arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se arrepender para perdão dos pecados, tem. Se arrepender para serem cancelados os seus pecados, não é? Se você quer seus pecados cancelados, é necessário se arrepender. Eu não tenho energia aqui para o computador, se alguém pode me ajudar com isso, é porque não estou ligado. A lição é sobre crer e arrependimento. Ok. Pronto. Ok. Jesus uma vez disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Só que nós temos que observar sobre a crença se nós realmente cremos. Parece que eu tenho os slides em ordem errado, mas em Tiago, por acaso, Tiago é o irmão de Jesus, um dos presbíteros da igreja em Jerusalém. E Tiago 2, 14 a 16 é muito importante para ver a definição de Deus. O que significa pistis, crer? Ele começa observando que tipo de fé é fé que salva. Essa é a pergunta dele. Ele faz a pergunta dessa maneira. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Ele diz, se lembra em Mateus 7, 21, é a mesma coisa. Ele diz, Senhor, Senhor, apenas não faz a vontade de Deus. Então, se ele dizer, eu tenho fé, mas ele não obedece, pode este tipo de fé salvar ele? É a pergunta que ele está fazendo. Que fé salva? Obviamente, algumas pessoas naquele tempo
não entendiam, ou talvez torcia um pouco a definição de crer, pistes, fé. Pode, acaso, este tipo de fé, crença, salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa e alimento, né, cotidiano, e qualquer um de vocês dizer, ide em paz, dizer, não faz, ele só diz, não é? Só de boca para fora. Ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo fazer, obedecer. Qual é o proveito disso? O que você diria? Ele fala, mas não faz nada. Qual é o proveito disso? Vale o quê? Não vale nada. Qual é o proveito disso? É uma pergunta retórica, ou seja, a resposta é óbvia demais. Não vale nada. Ele diz que vai fazer, ele diz que crê em Jesus, mas ele não faz que crê em Jesus, não é? Não há proveito. Primeiro, número 1, não há proveito neste. Não, número 1 versículo 14. Este fé não salva ninguém. Número 2, não tem proveito. Esta fé. Ele diz, mas não faz. Como nós lembramos de Mateus capítulo 7, 21, ele diz Senhor, Senhor, mas não faz a vontade de Deus que está nos céus. Versículo 17. Assim também, fé, se não tiver obras. Nós, às vezes, temos essa palavra obras, talvez, numa luz negativo, pensando, ninguém será salvo por obras, e tem toda razão, é verdade. Obras não salvam ninguém, nunca salvou ninguém, não é? Pois o salário do pecado é a morte. Não pode pagar. Como vai pagar? O salário, a sentença, né? O juiz bate o martelo, diz morte, não é? É o nosso caso, todos nós. Mas se não tem obras, se não obedecer, este tipo de fé não salva. Este tipo de fé não tem proveito, não é? Mas se alguém dirá, novamente, ele fala, tu tens fé e eu tenho obras, obediência, obedece às leis de Deus, né? Você diz que tem fé, mas eu tenho obras. Então, mostre-me a sua fé sem as obras. Pode? Você conhece alguém que tem muita fé? Como é que você sabe que ele tem fé? A única maneira que você sabe é porque ele faz, não apenas diz, ele pratica, ele faz. Mostra-me a sua fé. Então, número 3. Fé falsa não pode ser demonstrado. Não tem prova nenhuma. Aliás, pelo contrário, prova que não tem fé legítima, não é? Ele diz que crê, mas não faz, não obedece. Você crê que Deus é um só? Muito bem. Até os demônios creem nisso. Os demônios, Satanás e seus demônios creem em Jesus. Sabem quem é Jesus. Sabem. Nem duvido. Eles tremem porque eles sabem quem é Jesus.
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Eu já estou perdendo conta. Não salva. Está lembrando os pontos? E agora é inoperante. Não faz nada. Esta fé não faz nada. É insensato. É uma fé de um falso, porque Jesus chama de hipócrita. Ele diz, apenas não faz. Ele diz, sim, Jesus é Senhor, mas ele não faz, Jesus é Senhor. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Isso está entrando em choque com Efésios 2 e versículos 8 e 10. Somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém pode se exaltar. Preste atenção ao que a Bíblia diz. Diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando, não está explicando como nós somos salvos. Neste contexto, está explicando claramente quando uma pessoa é salva. Não quando ele diz, não quando ele confessa, Jesus é Senhor. Não é aí que ele é salvo. Quando é? Perceba que Abraão, nosso pai, o pai dos judeus, foi justificado quando ele provou que a sua fé não era apenas de boca para fora, mas é uma fé que opera, não é? Uma fé útil, uma fé não morta. Quando ele ofereceu seu filho Isaque no altar, escuta, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Está tendo, se a Bíblia falar, time forte não está aí? Sem aí está tendo obras para falar. Aí eu acho participante. Pois Luizinho, fé, Daniel, que veio daí de Daniel, que veio lá do Ceará. E, Ele ok? Oferecer, não é? Pronto. 2 participantes. Menos eu, 7. Menos um da lista, que da lição uma pessoa só, mas está com... Os dois têm que andar juntos, diz a Bíblia. Pelas obras, a fé se consumou, completou. Fé sem as obras é incompleto, inoperante e não salva. Mas fé que opera, fé sincero, não só de boca para fora, é fé que obedece. É incompleto sem obedecer. Fé sem obras é incompleto. Não sei se nós estamos em número 6 ou 7, não é? Fé sem obras é incompleto. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Ele creu e aí, naquele ponto, quando ele foi justificado. Não é? Não quando ele disse, eu creio em Deus, ele praticou. Ele pegou aquela faca e estava para matar o seu filho, de acordo com o mandamento de Deus. E Deus diz, chega, agora eu sei. Agora eu sei que não é só de boca para fora. Eu sei que é fé que salva. E ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. Uma pessoa é justificada por obras. Não é uma contradição, não. Pois aqui, confirmando novamente, é quando, não como. E nós vamos ver outra aula, ou como, mas essa é quando
verificais que é uma pessoa justificada por obras e não somente por fé. Não só. De onde veio a palavra? Basta crer. Tire o basta. Deus está te ordenando aqui. Tire aquele basta, porque não é de Deus. Aqui diz que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tire-o. Nós não podemos ficar dizendo, não, chega, só crer, né? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras também morto. Atos capítulo 16 e versículo 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Lembra, né? Preguiçoso. Sabe, né? Crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Você já viu isso? E você, por acaso, acrescentou a palavra: basta ser salvo, basta crer para ser salvo. Por acaso? Por favor, preste bem atenção. A maioria das pessoas que lê esse versículo, tentando defender, basta crer, eles não leem versículo 31, ou 32, aliás. Eles querem parar bem aí. Crê no Senhor, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua casa. Eles não vão acrescentar mais nada. Eles querem enganar. E há séculos, não, basicamente, desde 1950, que ficou popular esta expressão. Basta crer, que em anos, em décadas mais recentes, foi transformado em basta aceitar. Nem crer, basta aceitar. Basta receber as bênçãos de Jesus. Só que não foi Deus que disse isso. Há muitas pessoas que param bem aí, porque eles não querem que você saiba o que realmente aconteceu naquela noite. Eles não querem dizer. Eles querem esconder o que realmente aconteceu. Nós lembramos que foi muitas pessoas que condenaram Pedro, Paulo e Silas. Eles ficaram na cadeia para sofrer, açoitados na cadeia. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Basta crer. Jesus não disse basta crer, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Mateus 8 e versículo 28 fala sobre os demônios. O que é mesmo que os demônios creem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que, escuta, ninguém podia passar nem por aquele caminho, não é? A estrada para o cemitério, ninguém passava mais lá, por medo. Obviamente, muitas pessoas tentaram. Eu acho que não foram lá só,
Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Pois quando os outros vieram, brigavam. Eles quebravam as correntes, o tronco, quebraram. Em Marcos 1 está escrito: não tardou que apressasse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos contigo, contigo, Jesus Nazareno? Eles sabem, né? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam. Não tinham dúvida, eles tinham fé mesmo, mas não obedeciam. Os demônios têm aquela fé, não é? E muitas pessoas hoje em dia têm, mas não. Alguém disse para eles: basta crer, não é? Se fé não for acompanhada com obediência, não salva, não é completo, é incompleto, está morta, inoperante, não pode demonstrar, né? Não pode ser mostrado, é inútil. Os demônios fazem isso, não é? Obediência é necessário para completar a fé. Nunca pensa que fé existe sem obediência. Nunca. Não deixa ninguém enganar vocês. Este irmão de Jesus garante: fé sem obedecer não vale nada. Da mesma maneira que aqueles que tinham certeza que seriam salvos, né? Eles dizem, mas não fazem. Acautelavos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro eles não obedecem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Está dizendo a mesma coisa que Tiago estava dizendo. Ou seja, Jesus e Tiago concordam, né? Esses dois irmãos. Muitos naquele dia vão chegar no dia do juízo dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em seu nome? E em seu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado. Não é? Agora estamos em arrependimento, mas eu não posso pular alguns versículos que eu percebi agora que eu estou pulando. Atos 8. E dali onde fica aquele versículo que fala sobre... Não... eu esqueci agora. Eu não sou velho, mas velho o suficiente para esquecer. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a arrependimento. Pessoas imaturas não vão se arrepender. Às vezes tem que sofrer um pouco,
o suficiente para perceber que pecado só destrói. Mais especificamente, que pecado, egoísmo, destrói o que mais valorizamos. Relacionamentos de amor verdadeiro, né? Pessoas se suicidam quando perdem o que mais valorizam, não é? Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, não para o mal, mas para o bem deles. Os judeus ouviram a primeira parte do sermão de Pedro e os apóstolos no dia de Pentecostes, em Jerusalém. E no fim do sermão, estejais absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isso, eles compungiu-se-lhes o coração, como uma espada entrando no coração deles, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos? Que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É necessário se arrepender, como o próprio Jesus estava falando com os judeus, aquele povo que ia sempre para a igreja. Eles iam para a igreja no sábado, né, no Velho Testamento. Eles eram os mais religiosos. E Jesus estava contando histórias. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e foi terrível. Os judeus estão pensando: é porque eles eram muito pecadores, é por isso. Jesus disse: não é por isso. Mas eu lhes afirmo que se vocês, os religiosos, se vocês não se arrependam, todos vocês igualmente vão morrer, perecereis. Novamente, contando outra história, né? Foi horrível o que eles sofreram. O que você acha? Eles eram mais pecadores do que os outros? Jesus disse: eu lhes afirmo que se vocês não se arrependerem, todos vocês religiosos que vão sempre para a igreja, se vocês não se arrependerem, também vão morrer. Não vai ser salvo. Não vai. Ele está falando aos religiosos, não apenas aos pecadores que nós pensamos, né? Eles são pecadores. Todos já pecaram. Eu, você, todos nós merecemos a mesma coisa. Paulo estava pregando em Atenas, em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, mas agora mudou as coisas. Agora ele está dizendo a todos em todo lugar, todos, em toda parte, se arrependam. Todos, ou seja, eu e você. Mas você diz: mas eu sou muito religioso, não é? Eu vou na igreja sempre. É por isso, Jesus está dizendo a todos em todo lugar para se arrepender. Sabe, é necessário se humilhar para se arrepender. Arrependimento necessita de arrependimento. Necessita de... é necessário se humilhar para se arrepender. Segundo Coríntios 7, versículo 10, não é só ficar triste. Muitas pessoas ficam pensando que arrependimento é só ficar triste que pecou, não é? Ou talvez triste que foi apanhado, não é? No pecado, talvez. Portanto, porquanto, ainda que vós tenha contristado com a carta, ou 1 Coríntios, né?
não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Eu vejo que aquela carta vos constrangiu por breve tempo, mas agora eu me alegro que eu escrevi aquela carta dura. Me alegro porque fostes contristados, mas não apenas por ficar triste, mas porque vocês ficaram contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Se lembra Judas Iscariotes? Ele ficou triste e se enforcou. Pedro negou Jesus. Ele ficou amargamente triste e chorando, e chorando, e chorando. Isso não é arrependimento. Mas, depois de ser chamado a atenção por Jesus, Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama? Ele acordou. Se arrependeu. De verdade. E continuou. Humilde? Sim. Admitindo seus pecados? Sim. Com muita vergonha. Mas se arrependeu. Agora estou alegre que vocês foram contristados até o ponto de arrependimento. E esse é o alvo de Deus para todos nós. Mateus 3, 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus estavam vindo para ser batizados, João Batista, né? Ele disse para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzei, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, João Batista sabia que não estavam arrependidos. E ele disse: me prova. Nunca vi nenhum arrependimento da sua parte. Você não tem mudado em nada. Me prova. Eu não acredito. Eu sei que vocês não têm arrependimento sincero. Produz fruto. Sem fruto, sem obra, sem obediência, com fé. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sem ação, não é arrependimento que salva. Incompleto e etc, etc. Deus quer seu coração completo. Ele não está querendo apenas as suas obras, certo? Ele não está apenas querendo a sua obediência. Sim, está mandando a sua obediência, mas o que ele quer é seu coração. E quando ele tem seu coração, sinceramente, ele não precisa mais se preocupar com as obras. Porque se tem o seu coração, você vai obedecer. Vai errar. Se você for como eu, vai errar. Mas eu me arrependi há muitos anos. Eu era muito jovem. Eu não preciso falar essa história, mas eu tinha 9 anos de idade, eu fui para acampamento e voltei dizendo: eu vou me entregar a Jesus. Mas na hora eu desisti, eu pensei, eles não vão aceitar uma pessoa de 9 anos, né, para ser batizado. Então, voltei um ano depois, eu tinha 10 anos. Novamente eu desisti na última hora. Depois, no terceiro ano, eu tinha 11 anos. Eu voltei do acampamento, eu disse para mim mesmo: eu não importo o que eles pensam. Eu vou ser batizado porque eu sei o que eu preciso fazer. Não é? Nós temos que tomar uma decisão e ir em frente. Não é? Arrependimento é uma decisão. É uma decisão de vida. O resto da vida. Batismo é como um contrato. Você lembra, nós falamos sobre o contrato da velha aliança, era circuncisão.
Se nós estamos prontos para entrar no contrato com Jesus, para ser salvo pela fé, é batismo. E nós entramos no casamento com Jesus. Filipenses 3:7, mas ok, para bem, era lucro, né? Os meus troféus, eu considero perda por Cristo. Nada vale, nada. Como nós vimos na primeira lição, né? Salomão descobriu o que é realmente importante. O rico, ele sabe, há uma só coisa importante aqui. Tínhamos coisas importantes que nem nos importa mais, não é? Se não se arrepender e obedecer, segundo Tessalonicenses 1, versículos 7 e 9, quando o céu se manifestar ao Senhor Jesus com os seus anjos em seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. É necessário obedecer ao Evangelho ou basta crer? Eu lembrei, eu tinha esquecido. Deus vai tomar vingança contra os que não conhecem. E por que não conhecem? Porque nunca tentou conhecer. Podemos falar sobre isso um outro dia. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e a glória do seu poder. Em Lucas 3, 10 a 14, João Batista, então as multidões o interrogavam, dizendo, o que havemos de fazer? E responderam, se você tem 2 túnicas, então reparte com os que não têm. Se você tem comida, então faça a mesma coisa. Foram também alguns publicanos, né, cobradores de impostos, para serem batizados e perguntando, mestre, que havemos de fazer? Responderam, não cobra mais do que o estipulado. E os soldados também perguntaram, que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa. Puxa, nós precisamos de um João Batista hoje, né? E contentai-vos com o seu saldo. Puxa, nós precisamos de um João Batista hoje. E João, o que João diria para você, se ele estivesse aqui, ele falou aos soldados, aos cobradores de impostos, o que ele diria agora, hoje, para você? Eliminar alguma coisa da sua vida, a mentira, a linguagem obscena, a desonestidade, talvez alguma impureza sexual ou imoralidade sexual ou maledicência, fofoca, simplesmente falando mal dos outros. Pense em seu caso específico. O que João Batista diria para vocês, não é? Em Atos 19, 17 a 20, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitando em Éfeso. Veio temor sobre todos eles. E em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente todas as suas próprias obras. Eram bruxos, pai de santo, mãe de santo. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, especificamente magia negra, essa palavra grega,
E reunido os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se que montava a 50.000 denários, ou seja, 50.000 dias de trabalho. 50.000, uau, muitos anos de salário, não é? E assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu não sei o que você precisa queimar. Certamente tem suas coisas, ou seus segredos, talvez. Lucas 19, 8 a 10. Entre mente Zaqueu, se lembra aquele baixinho, ele se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Uau! E se em alguma coisa qualquer eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E o que você precisa restituir, fazer, confessar? Nós conhecemos aquela história em Lucas 15, versículos 1 a 7, sobre aquele cordeiro. Ele não prestou atenção. E com o tempo ele levantou a cabeça e percebeu que estava perdido. Ele olhou para cada lado e começou a correr, pensando, talvez por esse lado. Corria. Seu pastor percebeu que tinha só 99. Deixou os 99 lá no campo e foi procurando, até achar a ovelha perdida. Quando achou, né, tinha aquela vara, né? O que ele merece? Muita ira, não é? Jesus o pastor colocou nos seus ombros e levou para casa. Fizeram grande festa por um só pecador que se arrepende. Você sabe o que acontece nos céus quando acontece isso, né? Arrependimento de uma só pessoa. E todos os céus rompam uma festa gigante. Todos os céus, quando um só pecador se arrependa. Depois nós vamos observar a vida de um homem. Ele tinha 2 filhos. E o filho mais jovem disse: eu não suporto mais viver aqui, eu não quero obedecer mais nenhuma vez meu pai, eu não suporto. Mas disse ao pai: pai, divide a herança conosco agora. Eu não sei porquê, mas ele dividiu. Esse jovem montou tudo, foi embora para uma terra distante, porque ele não gosta do pai. Odeia o pai e seus mandamentos todos, exigências todas, não é? Meu pai só quer tirar a minha alegria, não é? Ele não entende nada. Longe de casa, escondido, ele gastava aquele montão de dinheiro fazendo mal. Gastou com seus amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, não é? Ele não tinha amigos, ele só tinha amigos, não é? Não eram verdadeiros. Com o tempo gastou tudo, não tinha nada, não conseguia achar emprego.
finalmente conseguiu achar um emprego cuidando dos porcos. Detestável para um judeu. Um dia, meditando lá no lamaçal de porcos, com muitas fezes de porcos, ele caiu em si. Finalmente conseguiu abrir os seus olhos à verdade. Meu pai tinha toda a razão. Eu estava completamente errado. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para meu pai. Eu vou dizer a meu pai: pai, eu não mereço ser um dos seus filhos. Eu já recebi a herança, já desperdicei tudo, já pequei. Não mereço mais ser um dos seus filhos, mas, por favor, deixe-me ser um dos seus trabalhadores. Ele levantou. Ele tomou uma decisão firme. Eu vou voltar ao meu pai. Eu não sei quanto tempo levou para voltar de uma terra distante. Não a terra dele, é outra terra, outro país, distante. Dia após dia, ele viajava, morrendo de fome, morrendo de sede. Depois de passar, não sei, semanas, meses, ele finalmente chega e vê de longe a cidade do pai. Passa pela cidade e começa a ver a estrada que conduz para casa. Seu coração está batendo 1000 vezes por hora, por minuto, por segundo. Ele está muito nervoso, perdendo coragem, mas continua e vê o portão. Ele entra no portão e vê a casa. É a única coisa, o único lugar na Bíblia que nós vemos Deus correr. Não vemos Deus correr em lugar nenhum. Mas quando tem algum arrependido, pecador, arrependido, o pai não aguenta, não é? Ele chega correndo para o filho e pega aquele taco de madeira. Como é nosso pai? Arrependimento não é uma coisa triste, não é uma coisa má, perfeitamente ao contrário. O pai, de longe, viu, obviamente ele estava olhando, quando é que meu filho vai voltar? Quando é que meu filho vai voltar? O filho é você. O cordeiro perdido é você. É eu. E agora chegou o momento de se humilhar. Crer de verdade, se humilhar e dizer: pai, eu não mereço ser seu filho. Eu já pequei tantas vezes. Eu só quero ficar mais perto. Eu só quero ser um dos seus trabalhadores mais baixo. Tudo bem. Pode me aceitar de volta. Depois de correr, ele abraçou. O filho começou a falar a sua palestra que ele tinha preparado, praticando, pai. Eu não mereço ser seu filho. E ele foi interrompido pelo pai. O pai virou para o escravo e disse: vá para casa, mata
melhor, dos melhores, e vamos fazer uma festa porque meu filho estava morto e ele está vivo. Ele estava perdido e está achado. E eles começaram a fazer festa. Arrependimento é isso. Eu espero que você quer se arrepender do fundo do seu coração. Anúncios e oração.